Olá, seja bem-vindo! E hoje eu trago uma notícia muito boa para você, ou não, tá? Depende de onde seu dinheiro está investido, que é exatamente a queda da taxa Selic, tá? Para quem não sabe, a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Então, se eu tenho uma taxa muito alta, provavelmente a inflação também está alta, tá? Porque a Selic, ela surgiu exatamente com esse propósito de estar aí controlando a inflação, tá? E o que isso significa? Significa que é o seguinte: se eu tenho uma taxa Selic alta e eu tenho uma inflação alta, logo o meu dinheiro passa a valer menos. O que significa? Significa que se você vai no mercado e compra, por exemplo, um produto lá por R$ 4 e depois você vai lá para comprar o mesmo produto, mas esse produto não está mais R$ 4, e sim 6 ou 5 ou 4,50, isso significa que a inflação está mais alta, tá bom? E se uma inflação está mais alta, logo o seu dinheiro vale menos. Ou seja, você precisa de mais dinheiro para comprar o mesmo produto, tá bom? E por que eu estou te falando isso? Porque a taxa Selic caiu, tá bom? Foram ao total 23 reuniões do cupom e essa taxa não caía e agora sim caiu. Então, o que isso significa? Significa que quem acompanha o mercado e sabia que a taxa estava em queda, né, que ia cair, tomou decisões melhores do que aquelas pessoas que estavam boiando, tá? Digamos assim. E por que que isso é bom? Por quê? Porque se você sabe esse comportamento, se você acompanha e sabe o que vai acontecer, você pode tomar, como eu falei, decisões melhores, e essas decisões podem afetar diretamente, tanto positivo quanto negativo, seus investimentos, tá bom? Então, o vídeo de hoje eu separei investimentos que vão se valorizar, tá? Que são fundos imobiliários, não é, tá? Só para deixar bem claro, não são apenas os fundos imobiliários que vão estar se valorizando, tá? Tem outros aí ativos que também vão se valorizar, que eu vou estar falando, mas o vídeo de hoje vai ser exclusivamente sobre fundos imobiliários, tá bom? Então, com essa queda, temos de um lado investimentos que vão perder aí a rentabilidade e do outro lado nós temos investimentos, nós temos ativos que vão aproveitar essa queda. De um lado aqui do pessoal aqui, né, que vai perder essa rentabilidade, a gente tem ali o próprio Tesouro Selic. Por que que o Tesouro Selic ele vai ser afetado? Porque o Tesouro Selic ele é atrelado a essa taxa que é a Selic. Então, se essa taxa cair, o seu rendimento no Tesouro Selic também cai, tá certo? Além do Tesouro Selic, a gente também tem a famosa poupança, que eu não sei porque tem tanta gente que investe na poupança. Eu nem vou falar investir, né? Vou deixar aqui guarda lá na poupança, tá bom? Então, a poupança não rende quase nada. E agora vai render muito menos, né? Porque a poupança também vai ser afetada aí. Fora a poupança, outro investimento também, né, conhecido aí no mercado que vai sofrer, vai ser o famoso LCI, LCA, tá certo? E que eu lembro de cabeça agora são esses, tá bom? Ah, também tem os títulos pós-fixados, né, que é ali um CDB ligado ao CDI, tá? Também tende aí a estar sofrendo, tá certo? E do outro lado, a gente tem aí os ativos que vão se beneficiar, que é o foco do vídeo de hoje, tá certo? Que são ações, fundos imobiliários e aqueles títulos híbridos e pré-fixados, tá certo? Então, agora que você já sabe, né, deu uma pincelada aqui por cima, o que é a taxa Selic, o que vai se beneficiar, o que não vai, vamos para o foco do vídeo de hoje, que é exatamente fundos imobiliários. Mas antes de eu te falar aqui, de entregar logo de lata os fundos que tendem a se beneficiar e os que não, os que tendem a se beneficiar, né, de uma forma geral, eu vou te falar, né, vou estar dando uma pincelada aí, o que são fundos imobiliários, tá? E como ele funciona, para que você tenha cartas na manga para jogar, tá bom? Então vamos lá. O que é um fundo imobiliário? Bem, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você basicamente está comprando uma casa. Vamos fazer de conta assim, né? Eu vou dar esse exemplo da casa, porque o brasileiro ele tem muito essa cultura, né? De querer construir casa, botar para alugar, vender e tudo mais. Então, eu vou dar o exemplo da casa, tá bom? Funciona da seguinte forma: você vai lá, compra o terreno, compra o material, paga mão de obra, constrói a casa e blá 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 blá. No final da história, você construiu a casa e botou ela para alugar lá, vamos colocar R$ 1.000 por, por mês de aluguel. Então, esses R$ 1.000 seriam os seus dividendos. No fundo imobiliário, é a mesma coisa, funciona exatamente do mesmo jeito, só que de uma maneira muito mais fácil e descomplicada. Por quê?
Porque às vezes você não tem o dinheiro para estar comprando uma casa ou estar fazendo uma casa, tá certo? Você não tem esse dinheiro, mas você gostaria de investir. E vem aí, então, os fundos imobiliários para solucionar o seu problema. Por quê? Porque através do fundo imobiliário, você tem cotas ali que valem 10, 20, 30, 70, 80, 100. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode começar a investir no setor que você quer com menos dinheiro. E você receberia ali um aluguel todos os meses dessa cota, tá bom? E, inclusive, isento de imposto de renda. Então, funciona da seguinte forma: você vai estar comprando uma cota, essa cota vai estar representando um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário vai ter pessoas morando nele, essas pessoas vão pagar aluguel e você vai receber parte desse aluguel, tá? E o aluguel, ele vai variar, né, vamos chamar de dividendo, ele vai variar de acordo com a quantidade de cota que você tem, tá certo? Enquanto mais cota você tem, mais aluguel você recebe. Quantas menos cotas você tem, menos aluguel você recebe. É aconselhável, não por mim, mas sim por grandes investidores, que você reinvista o dinheiro que você ganhar dessas cotas, tá bom? O dividendos, né? Porque você aí vai conseguindo atingir aí o famoso magic number, né? Que seria o quê? Seria quando, por exemplo, você vai lá e compra uma cota de R$ 10. E aí, no final do mês, essa cota te paga R$ 1, tá? Só para ficar fácil aqui a conta. E aí você cata esse R$ 1 e reinveste, vai reinvestindo, vai reinvestindo. No 10º mês, você concorda comigo que você vai ter R$ 10 só nos dividendos que essa cota te pagou? Certo? Né? E aí, o que você faz? Esses R$ 10, você vai comprar mais uma cota. Como eu te falei, os fundos imobiliários, eles vão te pagar todos os meses. Mas uma coisa que é importante você saber é que, por lei, não é obrigado, o fundo não tem essa obrigação de te pagar todos os meses, tá? Por lei, como funciona? Eles têm que distribuir 95% do lucro como forma de dividendos, semestralmente, tá bom? Ou seja, a cada 6 meses eles têm que distribuir 95% dos lucros, segundo a lei. Porém, a grande maioria dos fundos imobiliários distribuem esses dividendos todos os meses e como forma, né, de atrair novos investidores, né? É bom para nós, é bom para eles, e a gente recebe essa espécie de aluguel. Agora, quando se trata de um ativo como um fundo imobiliário, é óbvio que tem riscos. Todo investimento tem risco. Até mesmo o próprio Tesouro Selic, ele tem os riscos dele, tá bom? E olha que o Tesouro Selic, ele é o investimento considerado mais conservador de todo o mercado. E mesmo assim ele tem risco, tá bom? Então o fundo imobiliário não vai se livrar dessa, ele também vai ter os riscos dele. E quais são os principais riscos que um fundo imobiliário tem? Eu separei alguns aqui, tá bom? Vai estar aparecendo outros aí na tela, com uma descrição, tá certo? Entre eles, nós temos o fundo de gestor. Por quê? Porque quando você coloca seu dinheiro em fundo imobiliário, tem um gestor ali para gerir esse fundo. E esse gestor, ele é responsável por analisar ali o capital do fundo e também analisar o mercado como um todo. E se esse gestor, ele toma decisões ruins, ele pode sim afetar o fundo. E você que tem investimentos nesse fundo pode ser prejudicado, tá bom? O outro risco é o risco de setor. Por que existe esse risco de setor? Porque dependendo do setor em que esse fundo imobiliário está inserido e dependendo o estado do mercado, esse setor ele pode ser abalado. Um exemplo disso, tempo de pandemia, os shoppings foram muito prejudicados, tá certo? E com toda certeza aí os fundos, né, que gerem shoppings e tudo mais, eles sentiram isso na pele, certo? Enquanto a rentabilidade, né, desses fundos, o que você precisa saber é o seguinte: varia. Eu não tem como eu chegar aqui para você e falar assim, ó, os fundos imobiliários vão ter X rentabilidade aqui por ano ou por mês. Por quê? Porque isso varia, tá certo? Varia como? Varia de fundo para fundo. Então, cada fundo vai ter sua particularidade, cada fundo vai ter sua parte de administração, tá certo? Mas o que você precisa saber é, quanto mais bem localizado está o fundo, melhor ele é, tá bom? Por quê? Porque a gente tem uma boa localização. Se tem uma boa localização, a gente tem uma boa atração para o cliente. E se a gente tem uma boa atração de cliente, mas tem muito cliente, a gente pode cobrar mais caro. Isso acaba valorizando cada vez mais o fundo, tá certo? E se você é sócio desse fundo, se você é parte se você é dono de uma pequena parte, você vai ser beneficiado com isso. Então, resumidamente falando,
Investir em fundos imobiliários é como se você estivesse comprando parte de uma casa, parte de um prédio, parte de um shopping e você estaria recebendo parte desse aluguel todos os meses. Tem riscos? Sim, tem riscos. É importante que você saiba que tem os riscos, tá bom? Mas não dá para viver com medo também. O próprio Tesouro Selic também tem os seus próprios riscos. E agora que eu te falei tudo isso, eu tô com a minha colinha aqui pronta e eu vou estar te passando agora esses fundos, tá? Vai estar aparecendo uma ediçãozinha aí na tela aí para você acompanhar comigo. E o primeiro fundo da nossa lista é o VGIR11, o VGIR11, que é um fundo de papel contendo uma taxa de administração de 0,20% ao ano, um número de cotistas de 192 mil, um valor patrimonial por cota de 9,65, um valor patrimonial de 995 milhões, uma cotação atual de 9,80 e um dividendo aí de 15,34%, acompanhado também de um PVP de 1,01, uma liquidez diária de 4,40 milhões, uma valorização aí, né, uma boa valorização, inclusive, de 12,93%. Se a gente for olhar, né, o histórico do dividendo médio em 5 anos, a gente vai ter aí um 9,90% e o dividendo atual de 15,34%, tá? O segundo fundo é o RBRF11, tá? Que é um fundo de fundos. Para você que não sabe, um fundo de fundo nada mais é do que basicamente o seguinte: você vai estar comprando uma cota, tá certo? E essa cota vai representar o fundo. Então, você, quando investe em um fundo de fundos, você está investindo em um fundo e esse fundo vai estar investindo seu dinheiro em vários outros fundos, tá bom? Então, faz de conta o seguinte: você vai estar investindo aqui, tá? E o seu dinheiro daqui vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para vários outros fundos, tá bom? E isso serve como fórmula, né? Esses fundos de fundos, ele é muito bom para quem? Para quem não tem um conhecimento necessário, não quer se preocupar muito, tá bom? Porque o próprio fundo já faz essa diversificação para você. E o RBRF11, ele tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano também, com um número de cotistas aí em 99 mil, um valor patrimonial por cota de 87,57, um valor patrimonial aí de 1,18 bilhões, uma cotação atual aí que você pode estar adquirindo ele por 86,10, um dividendo aí de 8,72% e um PVP aí de 0,99, tá? Seguido de uma liquidez diária aí de 2,80 milhões, com uma valorização de 35,28%, uma baita de uma valorização, tá bom? E não fica por aí, porque se a gente for analisar, né, o histórico de dividendos, a gente vê aí que nós temos um dividendo médio em 5 anos de 8,70% e um dividendo atual aí de 8,72%. E agora o nosso terceiro fundo, né, que inclusive eu tenho dinheiro investido nesse fundo, tá bom? Lembrando que isso não é uma recomendação, mas é o querido e amado BCFF11. Eu tenho esse fundo aqui já faz um pouco de tempo, tá? Eu confesso que ele foi ali um dos primeiros investimentos que eu fiz. E o BCFF11, ele segue aí com uma taxa de administração de 0,15% ao ano, a menor de todos aí, né? E com um número de cotistas de 302 mil, um valor patrimonial por cota de 74,34 e um valor patrimonial de 8,87 bilhões. Hoje, essa cota pode estar sendo adquirida por R$ 72,24, acompanhado de um dividendo aí de 9,31%, com um PVP de 0,97, com uma liquidez diária aí de 2,45 milhões, acompanhado também de uma valorização de 19,72%, um pouco abaixo, né, das anteriores, mas mesmo assim está muito bom, e um dividendo médio aí nos últimos 5 anos de 7,89% e um dividendo atual aí de 9,31%. Agora indo para o nosso quarto fundo, temos o também famoso e conhecido aí no mercado, né, que é o VISC11, que é inclusive um fundo de tijolo focado em shoppings. E esse fundo de tijolo, né, o VISC11, ele segue aí com uma taxa, né, administrativa de 1,35% ao ano, com um número de cotistas de 250 mil, um valor patrimonial por cota de 115,26, um valor patrimonial aí de 2,14 bilhões. Hoje essa cota pode estar sendo adquirida através de R$ 121,48, com um dividendo aí de 7,91%, um PVP de 1,05, uma liquidez diária de 4,60 milhões, seguida aí de uma baita de uma valorização de 30%. Seguida aí de um dividendo médio, né, histórico de 5 anos de 6,22% e um dividendo atual de 7,91%.
E o nosso quinto fundo é um fundo que também é muito comentado aí nos cantos do mercado, tá bom? Que inclusive tem uma baixa oscilação, tá bom? É o KNR11, tá bom? E vamos estar seguindo aqui com a taxa de administração dele, assim como fiz com os outros tópicos também. Esse fundo é um fundo de tijolo que contém uma taxa administrativa aí de 1,25% ao ano, com um número de cotistas de 250 mil cotistas, um valor patrimonial aí por cota de 160,19, um valor patrimonial de 3,87 bilhões. Hoje, esse fundo pode estar sendo adquirido por 661,88, seguida de um dividend yield de 7,30, com um PVP de 1,01, acompanhado de uma liquidez diária de 3,90 milhões, uma valorização aí de 26%, uma baita de uma valorização também, e um dividendo médio em 5 anos de 5,95%, com o dividendo atual aí também de 7,3%. E por último e não menos importante, nós temos o fundo XPLG 11, tendo uma taxa administrativa aí de 0,95%, um pouco menor, né, do que a anterior, um número de cotistas de 311 mil, um valor patrimonial por cota de 113,06, um valor patrimonial aí de 3,06 bilhões, uma cotação atual de 114,20, com um dividendo aí de 7,85%, um PVP de 1,01, seguido de uma liquidez diária de 3,20 milhões, uma valorização de 31%, uma baita de uma valorização também, e um dividendo médio em 5 anos de 6,83%, e um dividendo atual de 7,85%. E bem, antes de tudo, né, esses foram os fundos aí que eu passei nesse vídeo, são 6 fundos aí que eu acredito que vão ter um bom desempenho, né, e que vem tendo aí, tá certo? Mas o que eu quero te dizer é que isso não é, de forma alguma, uma recomendação de investimento para você pegar o seu dinheiro e já começar a investir. Isso porque você nem me conhece, tá bom? E também porque você deve procurar seu próprio conhecimento, você deve procurar buscar, né, suas informações e tomar as suas próprias decisões. Afinal de contas, o dinheiro é seu, tá bom? E o que eu quero te dizer são para aquelas pessoas que estão começando a investir, como você pode ver. Eu falei aqui, né, dei uma pincelada que é a taxa Selic e tudo mais. Por quê? Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, tá? Então não me aprofundei muito. Mas o foco aqui desse vídeo aqui são para aquelas pessoas que estão começando a investir, tá certo? Então você pode perceber, né, se você é uma pessoa que tem mais experiência, você pode perceber que eu falei de uma forma muito simples, né, não entrei muito em detalhes, tá certo? Por quê? Porque eu acredito no princípio da coisa, tá bom? E também, tá certo? Eu acredito que quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe, nem que seja o pouco, a gente está fazendo bem para nós mesmos, porque a gente está aprendendo pela segunda vez e também estamos fazendo o bem para o próximo, certo? E o foco aqui é o seguinte: foco na disciplina do investimento. Por quê? Porque muitas pessoas que não têm dinheiro, tá bom? Falo isso por experiência própria, elas acreditam que não vale a pena investir porque é pouco dinheiro, tá bom? E de fato, tá? Você não vai ficar milionário investindo R$ 100 por mês, R$ 200 por mês. Você até vai, mas vai levar muito tempo. Isso se você tiver uma boa rentabilidade aí que consiga ganhar na inflação, tá certo? Então, o meu objetivo aqui não é enganar ninguém, tá? Falar assim, invista aqui, você vai ficar milionário, pá. Não, eu tô aqui para trabalhar com a realidade, tá certo? Até porque eu também não sou o maior investidor do Brasil, não sou o maior expert, não sou a pessoa que porta, né, a sabedoria e o conhecimento do mercado financeiro, tá bom? Eu sou uma pessoa que busca conhecimento, estudo sobre essas coisas, e aquilo que eu sei, né, que eu acho que vale algum valor na vida das pessoas, eu trago aqui e compartilho com vocês, tá certo? Então, é sempre isso. Foca no longo prazo, esquece mágica, tá? Ninguém fica rico da noite por dia, ainda mais se alguém que está começando, tá certo? E vai levando a vida, né? Vai levando a vida como o jeito que eu falo, sempre vai estudando, sempre vai se aperfeiçoando, buscando conhecimento, empreendendo, tá certo? Você pode perceber que a maioria dos milionários, né, dos bilionários, todos eles têm uma característica, todos eles são empreendedores. Independentemente do que eles fazem da vida, eles têm ali uma pitada de empreendedorismo na vida deles, tá bom? E, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, que eu tenha agregado alguma coisa na sua vida, tá? Se você é uma pessoa que tem mais experiência no mercado,
Deixa o seu comentário aqui embaixo, né, falando o que você acha, se você acredita, né, nessas coisas que eu falei, se você acha que tem outros fundos com mais potencialização, né, de valorização, que são melhores do que esse que eu passei. Então, deixa o seu comentário aqui embaixo. E se você também não tem o conhecimento necessário, né, tá começando aí também, deixa seu comentário também, né, fala aí o que você acha, o que você achou do vídeo, o que você acha que tem que melhorar, se tem que falar um pouco mais devagar, né, qual que é a sua opinião, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal também. Como você pode ver, a gente é um canal novo, então contar com a sua participação vai ser de extrema importância. Eu estou pretendendo fazer aqui uns 2 vídeos por semana, tá bom? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou aqui de taxa Selic, a gente falou de inflação, a gente falou de fundos imobiliários e depois eu falei alguns fundos imobiliários que eu acho que vão se valorizar e que tem um potencial aí para estar agregando valorização na sua carteira. Ah, e lembre-se, sempre procure ter uma carteira diversificada. Como assim? Um pouco ali, um fundo imobiliário, um pouco em ação, um pouco investido lá nos Estados Unidos, um pouco em cripto, se você gosta, um pouco ali em Tesouro Selic mesmo, só para você ter um caixa, tá bom? Tudo tem um propósito. Por que que é interessante você ter essa diversificação de carteira? Porque se uma coisa cai, a outra sobe, tá bom? Então você meio que consegue atingir aí o equilíbrio, né, da paz, tá bom? Mas enfim, eu vou estar fazendo mais vídeo aqui sobre isso, diversificação de carteira, tá, e tudo mais. Enfim, estou ficando por aqui, fui, valeu!